E olha só, gente, que trabalho lindo eu vou ensinar para vocês hoje. É um falso vitral todo feito com massa de parede, aquela massa que a gente usa na construção. E olha que coisa linda que ficou. É uma técnica super fácil de fazer e eu tenho certeza que vocês vão adorar e todo mundo vai conseguir fazer um trabalho lindo como esse. Então, se você está gostando da minha sugestão de hoje, já me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal. Bem, gente, essa técnica, né, que eu chamei de falso mosaico com massa acrílica, vocês vão ver que é muito fácil de fazer e dá para aplicar nos mais diversos materiais. Hoje eu vou usar nesse aqui, olha, aqui é uma placa de MDF com uma moldura, né? Essa moldura aqui é de ferro, eu tenho há muitos anos, gente. Infelizmente eu nem tenho como indicar onde eu comprei, porque realmente eu tenho há muito tempo. Mas você pode aplicar, como eu estou fazendo no MDF, pode aplicar também em telas de pintura, em madeira, em papelão também, se você quiser fazer um trabalho com papelão, porque a massa de textura ela vai aderir super bem e vocês vão ver como fica lindo esse trabalho com materiais muito baratos, né? Inclusive eu vou usar resto de sobra de construção, gente, olha só. Essa aqui é uma massa acrílica daquelas de passar na parede. O meu vizinho que fez uma obra e me deu de presente o que sobrou. Eu falei, não, vou ensinar pro pessoal essa técnica que eu tenho certeza que vão gostar. Então, se você tiver massa acrílica, pode usar essas de parede. Ou se você quiser usar aquela textura caseira que eu ensinei aqui no canal, pode usar também, que o efeito fica lindo e fica igual a esse aqui, tá? Inclusive eu vou deixar aqui em cima no card, quem não assistiu a aula de como fazer a massa de textura, é também feita com materiais muito baratos e você faz em casa e não precisa comprar a massa acrílica, que normalmente, né, vem em embalagem grande. Essa aqui eu tô usando, que realmente eu ganhei do meu vizinho, tá? Então, para começar, gente, eu vou marcar aqui o MDF, que é justamente para eu saber a área que eu vou colocar a massa, tá? Então, olha, eu vou riscar aqui com lápis, porque essa parte onde fica aqui abaixo da moldura, não tem necessidade, né, de eu colocar a massa. Então, para eu delimitar minha área, eu marquei, olha. E aqui é só retirar, tá? Esse MDF, eu já dei aqui um fundo com branco, porque como eu vou trabalhar com a massa de textura e ele é um produto à base de água, o MDF ele é muito sensível à água, né? Então eu sempre gosto de dar uma base aqui com uma tinta, pode ser qualquer tipo de tinta, gente. Eu usei aqui tinta PVA, mas pode ser tinta de parede, pode ser base acrílica para artesanato, pode ser uma tinta acrílica. É só para proteger um pouco mais aqui o MDF da umidade, tá? Bem, agora eu vou usar aqui a massa acrílica, né? E vou pigmentá-la, tá? Eu vou colocar mais ou menos aqui nesse potinho a quantidade que eu vou usar. A camada, né, que eu vou passar aqui na madeira não é muito grossa, então não vou precisar de muita massa. Mas caso sobre, gente, é só você guardar a massa pigmentada em um frasco bem hermético e guardar que ela dura, né? Não precisa jogar fora. E nunca joguem essa massa no encanamento da sua casa quando for lavar os materiais, tá? Raspa assim com um papel e, infelizmente, né, a gente tem que descartar no lixo orgânico. Mas é melhor do que colocar no encanamento. Nunca jogue, né, esse tipo de massa aqui. Vai lavar uma colher assim cheia de massa no tanque, alguma coisa. Passa um papelzinho na massa e não joga no tanque, tá? Olha, coloquei aqui umas 3 colheres. E para a massa ter um pouco mais de plasticidade, como essa é uma massa de parede, né, gente, não é uma massa artística, eu vou colocar um pouco de cola branca. Para essa quantidade aqui, mais ou menos uma colher de cola tá bom. Aí pode ser qualquer cola, tá, gente? Qualquer cola branca, né, à base de água, olha. Vou colocar uma colher só para ajudar a massa a ter um pouco mais de plasticidade, olha. E vou misturar bem.
Aí eu falei para vocês, gente, que eu ia pigmentar aqui com a tinta marrom, mas eu pensei melhor, eu vou pigmentar com amarelo ocre, porque eu acho que vai ficar mais bonito. É também uma tinta acrílica. Eu estou usando a tinta acrílica porque eu não tenho corante, né? Mas se vocês tiverem desse corante aqui, olha, tipo xadrez, que é corante para tinta, ele também serve para pigmentar a massa. Aí você coloca algumas gotinhas, né, e pigmenta. Dá para também fazer com corante em pó à base de água. Eu não gosto muito do em pó, porque às vezes ficam algumas bolinhas. Eu sempre prefiro o corante líquido. Então, esses aqui para tinta, ó, eles funcionam bem. Se você tiver, pode usar. Ou qualquer tinta à base de água. Tô usando acrílica, mas pode ser uma tinta PVA, pode ser a acrílica, ou outra, né, guache, que seja à base de água, só para dar cor aqui no nosso trabalho, tá? Então, vou colocar um pouco aqui do amarelo ocre, olha. E uma coisa que vocês sempre têm em mente, gente, é que a massa, após a secagem, ela tende a ficar mais clara. Então, a cor que você está usando aqui vai clarear, tá? Então, tenha sempre isso em mente, ela clareia mais ou menos uns 2 tons depois que a massa seca. Então, olha, pro trabalho que eu vou fazer, eu creio que aqui já foi o suficiente, tá? Eu coloquei mais ou menos uma colher de café aqui da tinta ocre. E olha só que cor bonita que já ficou, né? E agora misturar bem, para que a cor fique bem homogênea. E agora eu vou começar a espalhar a massa aqui sobre a superfície do MDF. E lembrando, né, de não colocar a massa aqui nessa parte, que é justamente onde vai a moldura. Se ultrapassar um pouquinho, gente, não tem problema. Eu só não vou pôr, né, a camada muito grossa aqui, para não atrapalhar depois o encaixe da moldura. Então, eu vou colocar aqui algumas partes da massa. E a camada de massa que eu vou colocar aqui é uma camada fina, porque depois nós vamos desenhar sobre essa massa. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender melhor. Olha, distribuo aqui um pouco da massa. E vou espalhando com a espátula. Se você tiver uma dessa, pode ser esse tipo de espátula aqui, ou alguma espátula que você tenha na sua casa, um pedacinho de acetato, um cartão de banco que você não usa mais, qualquer coisa serve, né? O importante é só espalhar a massa. E aqui você não tem que se preocupar da massa ficar lisinha, porque depois nós vamos fazer textura. O importante é você espalhar de maneira que fique uma camada fina e que ela fique, né, da mesma espessura em todos os pontos, não fica uma parte mais alta, uma parte mais baixinha, né? Isso é importante, olha. Aqui tô espalhando só para preencher, né, a parte aqui que eu delimitei do meu trabalho. E pronto, gente, olha, agora que eu já distribuí aqui sobre o trabalho, ela ainda está um pouquinho grossa, olha, ela tá com mais ou menos um meio centímetro de espessura. Eu quero que ela fique mais fininha. Então, eu venho aqui com essa espátula maior e vou com a mão super leve, vou alisando e retirando o excesso, olha. Tá vendo, gente? Vou tirando porque eu não quero uma camada grossa. E ao mesmo tempo que eu faço isso, eu vou alinhando, né, e deixando a mesma espessura aqui, isso é bastante importante, ó. Um teste pra gente saber se já tá na espessura correta, eu vou desenhar com palito. Então, olha, eu passo o palito aqui, se der pra eu já ver o fundo, é porque ela tá numa espessura boa. Aí eu já posso parar de retirar, tá? Aqui eu vou retirar só mais um pouquinho. E eu acredito que já estará perfeito aqui pro trabalho. Pronto, gente, olha. E toda essa massa que sobrou, eu vou colocar em um potinho com tampa de rosca e vou guardar, porque eu posso usar para outros trabalhos. Mesmo usando essa, que é uma massa de parede, quanto aquela, né, caseira também, se vocês quiserem fazer, você pode guardar depois, mesmo após a pigmentação, tá? E agora eu vou fazer uma textura sobre essa massa. E para fazer a textura, você pode utilizar vários tipos de materiais. Olha, pode usar uma esponjinha, pode usar pincéis,
Olha, eu vou demonstrar para vocês. Se eu usar um pincel tipo brochinha, olha, se eu der leves batidas, tá vendo, gente? Esse tipo de textura que eu vou conseguir. Aí é sempre bom ter em mãos, né? Olha, um pouco de papel, que aí você vai limpando o pincel, tá? Ou pode usar um pincel desse também de cerdas mais duras, olha, e fazer outro tipo de textura, você tá vendo? Muda o pincel, a textura muda, essa aqui já fica menorzinha e essa aqui já ficou maior, tá? Mas eu gosto bastante de utilizar a esponja. Olha, aí pode ser até esponjinha de louça, tá? Essa aqui é aquela esponja marinha que vende para artesanato, mas pode ser esponjinha de louça também que serve. Então, vou fazer a textura, olha, com a esponja. Acho que fica uma textura mais delicada, eu gosto bastante. Tá vendo, gente? Olha, só ir passando aqui com a mão super leve, que esse será o fundo, né, do nosso trabalho. Pronto, gente, viram como ficou lindo, né? Fica bem bonito esse efeito aqui de textura. Agora eu vou lavar aqui meus materiais e já volto pra gente começar a desenhar aqui sobre a massa, tá? Até já. Só mais uma observação, gente, o que sobrou aqui, olha, eu vou colocar em um frasco, né, de tampa de rosca para usar em outros trabalhos. Mas caso você não queira guardar, você pode pegar essa massa e colocar em forminhas de silicone, e aí você consegue fazer objetos com ela, né, para não ter que descartar isso tudo. Mas de qualquer maneira, se for descartar, não descarta, né, no tanque, na água, porque além de contaminar a água, você pode entupir seu encanamento. Então, aí você coloca isso aqui dentro de um jornal, né? Amassa bem e, infelizmente, a gente tem que pôr no lixo, porque não tem outra maneira de descarte, assim, mais correto, né? Mas, quando eu não vou usar para colocar em um frasco e usar em outros trabalhos, eu costumo fazer pequenos objetos, né? Utilizando as formas de silicone, e aí depois eu uso nos trabalhos. Tá bom, gente? E agora o desenho que nós vamos fazer aqui na massa é um desenho à mão livre. Aí você pode fazer formas geométricas, pode fazer flores como eu vou fazer aqui, olha, com esse esboço, né? Enfim, você escolha aquilo que é melhor, né, para o seu projeto. Não precisa ser um desenho assim muito rebuscado, coisa simples, tá, gente? Eu separei essas florzinhas aqui, que eu acho que é bem fácil de desenhar e vai ficar bonitinho. Então, vou procurar fazer mais ou menos igual aqui, tá? E para desenhar, olha, eu vou usar palitinho de churrasco. Essa pontinha mais fina para algum detalhe e essa outra parte aqui mais grossa. Mais materiais simples. Se você não tiver, pode usar também, olha, o cabo aqui do pincel, né? Para poder marcar aqui e fazer os desenhos, tá? Não precisa sair comprando o material para isso não, que é uma técnica muito simples. Então, vou começar desenhando essa flor aqui, olha. Ela vai ficar mais ou menos, deixa eu ajustar aqui. Então, olha, eu faço aqui a primeira bolinha do miolo. E é sempre importante ter um papel ao lado para ir retirando. Aqui eu faço o miolinho dela. E aqui algumas folhas, aliás, pétalas, né? Olha. Tá vendo, gente? Desenho simples, tá? Todo mundo vai conseguir fazer. Vou seguindo mais ou menos o esboço, só tomando cuidado, né, gente, para não ultrapassar a linha aqui que eu delimitei. E se você estivesse fazendo esse trabalho numa tela de pintura, num papelão, ou qualquer outro material na madeira, seria o mesmo processo, tá? Sempre importante, gente, olha, não deixar acúmulo de massa aqui no meio onde eu tô retirando, tá vendo? Isso é bastante importante para facilitar depois
na hora que nós formos pintar, tá? E pronto, gente, olha, eu acho que ficou mais ou menos parecido, essa flor mesmo não coube, mas eu preferi colocar essa frutinha, coloquei essa florzinha a mais, mas ficou bem bacana aqui o resultado, tá? E agora a próxima etapa será a pintura. E para isso eu tenho que deixar essa massa secar super bem, tá? E o tempo de secagem, gente, vai depender muito da temperatura ambiente, né? Num dia mais quente, ela vai secar bem mais rápido. Só não coloquem para secar no sol, para não correr risco, né? Opa, dessa massa ela rachar, tá? Então não coloquem no sol, não usem secador de cabelo, essas coisas, para que não haja problema, né, dela rachar. Então deixa secar naturalmente, tá? Depois que ela estiver bem sequinha, aí eu volto para nós continuarmos a fazer a pintura aqui. Vocês vão ver que trabalho maravilhoso ficará, tá? Até já, gente. Bem, gente, agora que a massa já secou bem, eu posicionei a câmera dessa maneira para vocês visualizarem bem a parte da pintura e vocês vão ver que é muito fácil. Nessa parte que está mais funda, olha só, eu vou pintar de preto, tá? Que vai ser o contorno aqui da minha pintura. E na parte de dentro, né? Aí eu vou passar as cores. E eu vou começar usando essa cor aqui, olha, que é uma tinta acrílica na cor púrpura. Mas para pintar aqui, gente, você pode usar a tinta que você quiser, tá? Pode usar as tintas à base de água, a acrílica, a PVA, até a têmpera de guache pode usar. Pode usar também tinta óleo, se você tiver, também não tem problema, né? Porque a massa acrílica, ela aceita vários tipos de tintas, então você usa a que você tiver. Eu vou começar com a acrílica, mas o preto mesmo, eu vou usar uma tinta PVA para fazer e vocês vão ver que o resultado fica muito bom. Vou colocar aqui na paleta, né? Talvez não apareça no vídeo, mas o importante é vocês acompanharem aqui a parte da pintura, porque se eu gravar por cima, vai ficar mais difícil de visualizar. Então, vou colocar um pouquinho de tinta aqui na paleta, da tinta vermelha, e vou começar, olha, usando esse pincel aqui, que é um pincel redondo, 477, número 8, tá? Mas aí você usa também o pincel que tiver, porque o importante é preencher, né, todo o local aqui. Então, vou começar, olha, por essa flor maior, e as pétalas dela eu vou pintar com a tinta vermelha, tá? Vou hidratar primeiro o pincel. Tiro aqui o excesso de água, olha, e aqui é só preencher, gente. Olha, tá vendo? Eu preencho aqui toda a pétala com a tinta vermelha, aqui não tem segredo. Se por acaso, na hora que você estiver pintando, escapar o vermelho aqui pro meio, não tem problema, porque depois nós vamos passar o preto aqui e vai cobrir. Tá? Então não fiquem, né, preocupados aí de borrar. É uma pintura bem fácil de fazer, né? Olha só. É só ir preenchendo aqui toda a folha, né, com a tinta vermelha. Aí procura pintar a lateralzinha aqui também da massa, olha. Sem se preocupar, né, se vai manchar aqui o meio. E depois o preto vai cobrir, vocês vão ver, tá? Olha, pintei a folha toda aqui com vermelho, né? Tá uma cor assim, um pouco, como a gente fala, chapada. Então, se você quiser dar um pouquinho, né, de luz aqui, pode usar, por exemplo, óleo amarelo, tá? Essa aqui é uma tinta amarelo ouro, também uma tinta acrílica. Vou passar só um pouquinho para vocês terem uma ideia. Enquanto a tinta acrílica não secou, eu lavei o pincel e eu
Passo bem pouquinho amarelo aqui, olha. Só para clarear um pouquinho, né? Dar aquele jogo de luz. Tá vendo? Bem pouquinho. E pronto, gente. Viu como é fácil? A minha primeira folha, aliás, minha primeira pétala, né? Já está pintada. E assim eu vou pintar todas aqui dessa flor de vermelho. O miolinho, gente, eu vou fazer laranja. Já vou fazer só para vocês verem, olha. Aqui eu vou usar a cor laranja, que é uma tinta acrílica fosca também. Aí eu vou pintar um de cada, para vocês terem uma ideia, porque se eu for pintar o quadro todo e gravar, a aula vai ficar muito longa, né, gente? É só para vocês terem uma ideia como faz, porque, por exemplo, as outras folhas para pintar, aliás, as pétalas, né? As outras pétalas vermelhas, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com essa, então não tem necessidade, né, de eu ficar gravando tudo, senão a aula vai ficar realmente muito longa. Eu estou hidratando o pincel, gente, vocês estão vendo? Porque essa tinta aqui, ela tá um pouco grossa. Então, quando a gente hidrata o pincel e passa sobre a tinta, ela espalha um pouco melhor. Vocês estão vendo que eu estou passando aqui, olha, bem na lateralzinha, sem me preocupar que tá manchando aqui o meio? Já já vocês vão entender o porquê disso. De amarelo aqui também no miolinho, olha, para dar aquela clareada. Aí não fica aquela pintura chapada, né, gente? Acho que fica mais bonito, tá vendo? Pintei já o miolo de laranja. As folhas eu vou usar essas duas cores, olha. Vou usar esse aqui que é o verde bandeira, que é uma tinta acrílica, e essa outra que é uma tinta acrílica também na cor verde pistache. Ó, vou pintar essa folha aqui. Deixa ficar mais fácil de visualizar. A metade dela, eu vou passar esse verde mais escuro, que é o verde bandeira. E depois eu lavo o pincel e venho aqui com o mais claro, o verde pistache, e passo aqui do outro lado. Olha, completo bem com ele. Eu faço isso, gente, antes da tinta mais escura secar, porque eu quero integrar as cores, tá? Olha. Passei aqui os dois, agora eu venho, olha, passando um sobre o outro. Pego um pouquinho da cor clara e vou entrando aqui na mais escura. Eu faço esse jogo aqui de sombra, ó. A mais escura, ela fica como se fosse uma sombra, né? E a mais clara aqui desse lado, mais iluminada, porque as folhas naturais, elas são assim, elas nunca são de uma cor só, né? Vocês estão vendo que aqui tem uma outra flor? Eu vou pintá-la também de laranja. Essa aqui vai ser uma flor vermelha e essa vai ser uma flor laranja. E eu vou continuar usando, né, a tinta acrílica laranja para pintar essa outra flor, olha. Pronto, gente, e assim eu vou fazer todas as pétalas dessa flor. Agora aqui que eu tenho as frutas, eu também vou pintar com o vermelho, tá? Talvez eu faça uma mescla, vamos ver, do vermelho com laranja, olha só. Aqui tem uma, né? Então vou passar o vermelho. Vocês viram como é fácil fazer esse trabalho, gente? Vocês vão ver no final que resultado lindo. Que todo mundo vai conseguir fazer, eu tenho certeza, porque é uma pintura muito fácil de fazer. Pronto, gente, olha, a minha primeira frutinha também já tá pintada, tá? Então assim eu vou fazer em tudo, que agora eu vou ter folhas que serão como essa, vou acabar de pintar essa flor, né, toda de vermelho,
Essa aqui vai ser uma flor toda laranja, o miolinho eu vou fazer vermelho também. E essa fruta vai ser igual a essa, tá, gente? Então, eu já mostrei um elemento de cada, agora eu vou pintar tudo aqui. E já volto para mostrar para vocês como nós vamos fazer o contorno preto aqui, que vocês vão ver que vai dar toda a diferença no trabalho, tá bom, gente? Até já! Pronto, gente, olha, agora que eu já pintei tudo, a tinta acrílica já secou, eu vou começar a fazer os contornos justamente na parte que eu risquei a massa, utilizando a tinta preta e, como eu falei para vocês, vou usar uma tinta PVA preta, mas poderia ser acrílica também, tá? Não tem problema de continuar usando a acrílica. E agora, para passar, gente, eu vou passar só mesmo nessa parte rebaixada, né? Que é o que vai dar justamente o contorno de tudo que eu pintei, vai ser a tinta preta. E agora sim, a gente tem que ter cuidado para não ultrapassar aqui para o fundo da pintura, porque aí vai borrar, né? Então, agora a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado na pintura. Se por acaso borrar aqui para dentro, você espera secar e depois você passa, por exemplo, aqui o laranja por cima que cobre. Agora borrar aqui para fora já vai ficar mais difícil, né, para consertar, tá? E para pintar essa parte, eu vou usar esse pincel que é um pouco mais fino, deixa eu ver, olha, esse aqui, que é um pincel número 2, 313 da Ceramic. Mas poderia continuar usando o que eu estava, né, anteriormente, que também serviria. Aqui tem algumas partes mais fininhas, aí eu já peguei um pincel mais fino, fica mais fácil. E agora, gente, olha, é só preencher aqui o meio, ó, passando a tinta preta. E é importante que a tinta preta que você for utilizar, ela esteja bem fluida, tá? Se por acaso você perceber que a tinta tá um pouco grossa, aí você mistura com um pouquinho d'água, né? Não muito, não exagera, que é para ela ficar mais fluida e ficar mais fácil de pintar. Porque se você usar uma tinta grossa aqui para fazer essa faixa mais fina do preto, aí fica mais difícil e a chance de borrar é maior. Então, sempre que nós temos que fazer traços mais finos, né, mais contínuos aqui como o preto, eu estou fazendo aqui, é bom que a tinta ela esteja bem fluida. Tá vendo, gente, como é fácil? Olha, agora aqui é só mesmo preencher, né, esses vãos aqui que eu desenhei com preto. Essa parte preta, gente, que eu tô fazendo, ela simula aquela parte do vitral, né, que tem a parte metálica, né, que a gente pode compor como se fosse um vitral também, um falso vitral, né, então é aquela parte metálica que rodeia, né, o vidro, olha. Tá vendo? Bem fácil, né? E assim eu vou fazer em tudo, vou contornar todas as pétalas, as folhas, né? Tudo que tiver aqui, essa parte rebaixada, olha, eu vou continuar com o preto, né? E assim delimitando bem o desenho que eu fiz, olha. E olha só, gente, após a aplicação do contorno preto, como deu um outro visual aqui na pintura, né? Delimitando aqui os contornos com preto, parece que ressaltou bastante, né? Tudo aquilo que nós pintamos, e eu acho belíssimo esse estilo de pintura. E agora eu quero envelhecer um pouco esse fundo, tá? E para fazer isso, você pode utilizar uma cera dessas de envelhecimento e passar com o dedo bem de levinho. Se você não tiver essa carimbeira, que é a que eu vou usar, você pode colocar um pouco de tinta aqui numa esponjinha, deixa ela bem seca e passa bem de levinho também, que você consegue, né? Com o dedo a gente acaba tendo um pouco mais de controle, mas também dá para fazer com uma esponjinha. Ou então usa nessas carimbeiras aqui, que é própria para artesanato,
que também faz um efeito bem bonito. E para aplicar o envelhecimento, eu vou passar em tudo e aqui com a mão super leve, tá, gente? Que eu quero realmente pintar só o relevo aqui da massa para dar um destaque, né? Para esse trabalho de textura que eu fiz, tá? E agora, ó, viro aqui para baixo e vou passando bem de leve. Tá vendo, gente? Olha, à medida que eu passo, ela vai destacando aqui, né, a textura que eu fiz. Eu acho que fica bem bonito também esse resultado. Olha só. Lembra de passar bem levinho, porque eu quero pintar só essa parte que ficou mais alta. Eu não quero pintar o fundo, né? Então, faça isso com a mão bem leve. E olha só, gente, como destacou, né? Bastante o fundo e também o desenho. Vou mostrar aqui de pertinho, olha, tá vendo? Ela faz aparecer aquele trabalho que eu fiz com a textura e eu acho que fica belíssimo o resultado. E agora, para nós fazermos o efeito, né, do vitral, é preciso colocar brilho nessa pintura, principalmente porque todos os materiais que eu usei aqui, todas as tintas, são de acabamento fosco. Então, eu preciso ressaltar essas cores. E para isso, nós vamos aplicar o verniz, tá? Aí, o verniz, vou dar várias opções, gente. Olha, pode usar a laca chinesa, que é super brilhante. Também o verniz vitral incolor também, que dá um brilho bonito. Olha, a goma laca incolor também é um brilho menos intenso do que o verniz vitral e a laca chinesa, mas também dá um brilho bonito. E é um produto à base de álcool, né? Para quem tem alergia a solvente, é uma boa opção, né? Pode usar o verniz geral também, que como esse daqui, esses três são a base de solvente, né? O verniz vitral, a laca chinesa e o verniz geral. Então, se você tem alergia, aí não recomendo usar esses aqui, mas você pode usar a goma laca, né? Incolor, que é a base de álcool, se você não tiver alergia a álcool. Ou, em último caso, né, gente, pode usar também o verniz acrílico brilhante à base de água, que para quem é alérgico é a melhor opção, porque ele não tem cheiro e ele é à base de água e também dá um brilho bonito. Não é um brilho tão intenso quanto os produtos à base de solvente, porque eles realmente são os que mais brilham, mas fica também um acabamento bem bonito. Hoje eu vou usar, deixa eu ver, esse aqui, ó, o verniz vitral, que normalmente eu não uso, para vocês terem uma ideia, tá? E vou passar em tudo, gente. Vou passar e vou deixar secar. Mas primeiro, essa textura que eu passei aqui no fundo, né, aqui da carimbeira, eu vou deixar ela secar bem, que eu não quero que manche, tá? Então, assim que secar, eu vou entrar com verniz vitral e vou aplicar com pincel mesmo em todo o meu trabalho, tá bom? E agora que já secou, como eu falei, vou aplicar o verniz vitral incolor. E lembrando, gente, se você tiver feito esse envelhecimento utilizando cera, aí você não pode passar um produto à base de solvente, porque senão vai borrar. Aí você precisa passar o produto à base de água, que é o verniz acrílico, tá? Nunca passe sobre cera, né, aquelas pátinas cera, um produto com solvente, porque ele vai reagir com a cera e vai ficar tudo manchado. Olha só como passando o verniz já vai destacando bastante, né, o nosso trabalho. Aí vai tomando aquela forma mesmo do vitral, né? E olha só que coisa linda que ficou, gente. Como o brilho destacou bastante a pintura, né? E agora realmente tá bem parecido com um trabalho de falso vitral, tá? Eu vou deixar secar bem esse verniz, vou colocar na moldura e já mostro o resultado final, mas eu já estou amando. E agora o pincel eu vou limpar com solvente, tirar todo o produto e depois vou limpar com sabão neutro, né? E água, como eu ensinei para vocês na aula de limpeza de pincéis, que eu vou deixar aparecendo aqui em cima, tá bom, gente? E olha só, gente, como ficou lindo o nosso trabalho. Eu vou mostrar mais de pertinho os detalhes.
Olha que maravilhoso, né? Após colocar na moldura, com esse brilho, ficou bem parecido mesmo com um falso vitral. E vocês viram? Muito fácil. Com massa de parede, nós fizemos essa obra de arte, que é a coisa mais linda. E, gente, essa técnica é técnica inédita que eu tô trazendo aqui para vocês, tá? Então, como sempre, a única coisa que eu peço é que vocês me ajudem compartilhando minhas aulas, deixando seus comentários, curtindo, dando um hype, porque isso me ajuda bastante, porque qualquer pessoa faria essa técnica num curso pago, e vocês sabem que aqui no canal todos os cursos são gratuitos e com técnicas que eu desenvolvo, com técnicas inéditas que eu abro tudo aqui para vocês com detalhes. Então, também me ajudem, tá, gente? Façam sua parte me ajudando a compartilhar para que aumente as visualizações das minhas aulas, e aí vocês me ajudam bastante para mais pessoas também conhecerem essa técnica que vocês viram que é tão fácil e dá esse resultado tão maravilhoso. Combinado, gente? Posso contar com vocês? Um grande beijo a todos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!